Olá, amigos da Velocidade! Sejam muito bem-vindos a mais um Velocidade Alternativa, o seu resumo semanal do esporte a motor. Neste domingo, tivemos o Grande Prêmio da Arábia Saudita, vitória mais uma de Oscar Piastri, com Max Verstappen na segunda colocação e Charles Leclerc deu à Ferrari o primeiro pódio da temporada. Antes de falar sobre essa corrida, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros da Alternativa Esportes por apenas R$ 2,99 ou o equivalente na sua moeda local por mês. Você tem um mundo infinito de vantagens. Para começo de conversa, tem leitura e resposta prioritária de comentários, um selinho para mostrar quanto tempo você colabora aqui com o canal, tem também emojis exclusivos para usar em qualquer uma das lives da Alternativa Esportes e, claro, você ajuda o nosso trabalho e ainda tem os vídeos do Velocidade Alternativa chegando primeiro para quem é membro. Abra já sua asa DRS, saia na frente de todo mundo e não perca mais tempo. Clica aí no Seja Membro e venha fazer parte desta família. Agora sim, meus amigos, vamos falar deste final de semana, o quinto de corridas na temporada, fechando a primeira rodada tripla da Fórmula 1 no ano. Como eu disse, nós tivemos o Grande Prêmio da Arábia Saudita e pela primeira vez marcado para abril, por conta dos festejos do Ramadã, o mês sagrado para os muçulmanos. Essas etapas do Bahrein e da Arábia Saudita foram levadas aí para a proximidade de abril. O fato é que essa época do ano é muito quente na Arábia Saudita, então já se sabia que as temperaturas estariam acima dos 30 graus ao longo de todo o final de semana. E para falar das notícias da semana, uma delas que me traz muito orgulho, nessa segunda-feira, dia 21 de abril, completaram-se 40 anos da primeira vitória de Ayrton Senna no circuito português do Estoril. E exatamente o time da cidade, o Estoril Praia, fez uma belíssima homenagem utilizando, no final de semana que passou, na derrota do Campeonato Português para o Braga por 2-0, utilizou-se uma camisa especial. O Estoril Praia ele tem as suas cores azul e amarelo, às vezes tem uma camisa verde também, e dessa vez uma camisa toda preta, no estilo da Lotus que o Ayrton Senna guiou naquele Grande Prêmio de 1985, e com as faixas que eram características do capacete do brasileiro, nas cores do Brasil, em verde, amarelo e azul. Bonito demais, obrigado aí aos portugueses, mas fiquei triste com a informação de que o Estoril não vai vender essa camisa. Então, meus amigos, vamos ter que buscar os alfaiates do povo nas lojas chinesas para conseguir uma parecida com essa, porque infelizmente, de forma oficial, o Estoril não vai vender essa edição especial utilizada no último final de semana. Bom, brincadeiras à parte, outro caminho que está se tomando de uma novela para onde vai Max Verstappen. É claro, ele tem contrato até 2028 com a Red Bull, disso todo mundo sabe, mas contratos na Fórmula 1 existem para ser rasgados. Tem ali muitas cláusulas, fala-se em liberação da multa rescisória caso o Max caia para a quarta colocação ou abaixo no campeonato de pilotos. Muitas cláusulas ali especuladas, a gente não sabe muito bem a veracidade delas, mas o fato é que, se ele quiser, ele sai da Red Bull. Não está satisfeito com os resultados que vêm aparecendo. Vou falar aqui, ele foi ao pódio, dessa vez segundo lugar, mas o Verstappen ficou ali impassível no pódio, não comemorou, obviamente, não comemoraria, mas ficou muito insatisfeito até mesmo com o segundo lugar. O fato é que já há muito tempo um namoro do Verstappen com a Mercedes, uma grande proposta que teria sido feita para ele pela Aston Martin, e dinheiro a gente sabe que não falta por lá. Levaram até o Adrian Newey, o mágico, que projetou carros maravilhosos da Red Bull, inclusive os carros, aliás, dos títulos do Verstappen. E agora vai trabalhar no carro de 2026 da Aston Martin, de 2026 para frente. Então fala-se muito na possibilidade do Stroll ser substituído pelo Max Verstappen. O próprio Alonso, que já passou dos seus 40 anos, talvez esteja perto de encerrar a carreira. Então o Verstappen teria ali caminho livre para escolher o carro que ele quiser na Aston Martin, escolher o seu companheiro também no próximo ciclo. E nesta semana, meus amigos, essa aí realmente me pegou de surpresa. Uma especulação de que o Verstappen poderia caminhar rumo a Alpine. Você não ouviu errado.
A Alpine, que tem desde o ano passado o Flávio Briatore, esse dá nó em pingo d'água, dá rasteira em cobra, né? Já fez de tudo no automobilismo, muito mais para o lado do mal do que do lado do bem, mas o Briatore é o mago das negociações, faz de tudo, absolutamente tudo, e pode ser um caminho para o Max Verstappen, mas eu acho até mais provável do que a Alpine uma possibilidade ventilada por pessoas próximas a ele que saíram abrindo a boca para a imprensa europeia. A possibilidade de, em 2026, ele tirar um ano sabático. E faz sentido, porque, vamos lembrar, a esposa do Max Verstappen, a Kelly Piquet, está grávida e ele pode querer tirar um tempo para acompanhar melhor o desenvolvimento dessa criança, né, que vai nascer nos próximos meses. Então faria todo sentido. Se ele não tiver um carro vencedor para correr em 2026, quem sabe ficar um ano fora e voltar só em 2027, ou se ele quiser pendurar as luvas também, porque 4 títulos do mundo, 5 se vier a ganhar esse ano, não tem mais nada para provar na Fórmula 1, né? É uma das lendas, está incluso no panteão dos maiores pilotos da história. Então o caminho do Verstappen a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para conferir, mas essa é uma novela que a gente vai acompanhar muito ao longo do ano. Bom, falando diretamente do Grande Prêmio da Arábia Saudita, esse final de semana, como eu já antecipei, muito calor durante todas as sessões, né, especialmente as primeiras, né, de sexta e sábado, e na sexta-feira a gente já começou o final de semana com 51 graus no circuito de rua de Jeddah Corniche, né? Rapidíssimo, com muitos pontos cegos. É um circuito que até a própria divulgação fala, fica entre a areia e o mar. Ele realmente está ali na parte litorânea de Jeddah, uma das principais cidades da Arábia Saudita, e que tem o Mar Vermelho ao seu lado e as areias do deserto também muito próximas ali, acabam até atrapalhando os pilotos. É uma pista extremamente rápida, né, onde os pilotos passam da casa de 330 km por hora, com muitos pontos cegos, 3 zonas de DRS. Esse final de semana teve uma gama macia, C3, C4 e C5. E na primeira sessão de treinos livres, acredite se quiser, Pierre Gasly foi o mais rápido, né, com a pista muito aquecida. O francês teve a companhia de Lando Norris e Leclerc entre os 3 primeiros, mas tempos muito acima do que viriam a ser marcados no final de semana. 1:29.239, o tempo mais rápido marcado pelo Gasly. Na segunda sessão, ainda na sexta-feira, o brasileiro Gabriel Bortoleto foi o maior prejudicado, porque não participou dessa sessão, porque a equipe detectou um vazamento de combustível. Não preciso dizer, não tem como continuar. Então eles passaram todo o final de tarde da sexta-feira, começo de noite, reparando o carro, desmontando completamente o chassi do carro de número 5 do Gabriel Bortoleto, que com isso foi impedido de participar da principal sessão do final de semana. Ali acabou o final de semana do Bortoleto, porque não teve como simular. É uma pista em que os pilotos da Fórmula 2 até correm, mas conhecimento nunca é demais, né? Ainda mais com a gama mais macia trazida nesse ano, né, em relação ao ano passado. Então o Bortoleto não teve a chance de simular estratégias de corrida porque o seu carro ficou retido na oficina. Nessa segunda sessão, o destaque foi o Tsunoda achando o muro. É uma pista, assim como Las Vegas, assim como outras do calendário, Baku também. O muro te chama, o muro te convida, e o Tsunoda foi lá e deu um beijinho mais longo no muro, acabou causando uma bandeira vermelha. Norris, Piastri e Verstappen foram os mais rápidos nessa segunda sessão, com os tempos baixando bastante, consideravelmente, e o Lando Norris marcou 1:28.267. Passamos para o sábado, já com a informação de que a Ferrari trocou tudo nos motores de Lewis Hamilton e de Charles Leclerc dentro dos limites do regulamento, né? Você sabe, mas trocou livremente para ver se achava alguma coisa, porque o final de semana realmente estava se desenhando muito ruim para a Ferrari. Nessa terceira sessão, nós tivemos aí o Lando Norris mais uma vez marcando os tempos mais rápidos,
o Bortoleto fazendo a sua simulação de prova numa sessão em que você só faz o arremate final, e além do mais de uma temperatura diferente daquele que encontraria na classificação. Então, realmente, o final de semana do brasileiro completamente comprometido já de início. Norris, Piastri e Russell foram os mais rápidos e a gente já caiu para casa de 1,27. O Norris marcou 1,27,489. Passamos para a classificação, né, no final da tarde na Arábia Saudita de sábado, né, aqui no Brasil às 2 horas da tarde, e nós tivemos na primeira sessão, adivinha quem, né? Lance Stroll sendo eliminado juntamente com Jack Durham, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon e Gabriel Bortoleto. O Stroll, aliás, com essa eliminação, ele quebrou o recorde. Desde que se adotou esse formato de Q1, Q2 e Q3, nenhum piloto foi tão eliminado na primeira sessão quanto o filho do principal acionista da Aston Martin. Ele, com seu patrocínio, segue na Fórmula 1 enquanto tem muita gente boa de fora. Bom, na segunda sessão do treino classificatório, né, o Q2, aí tivemos as eliminações de Albon, Lawson, Alonso, Hadjar e Behrman. Passando para a sessão decisiva, o Q3 já teve um dos favoritos, aliás, o maior favorito, eliminado logo de cara, porque o Lando Norris achou o muro e ninguém tinha tempo marcado. Aliás, o Piastri acho que já tinha tempo marcado. O Lando Norris acabou achando o muro e com isso já garantiu que o 10º lugar seria dele, né? Ficou de fora da briga. E nós tivemos a classificação final assim. Verstappen surpreendeu e marcou o tempo mais rápido. Aliás, marcou o recorde da pista, um recorde extraoficial, com um tempo absurdo do Verstappen. Piastri fez a primeira fila, né, junto com o tetracampeão do mundo. Russell e Leclerc na segunda, Antonelli e Sainz na terceira. Hamilton e Tsunoda fizeram apenas a quarta fila. Gasly e Norris, né, que não marcou o tempo, a quinta fila. E aí a gente passa para o domingo de prova, né? O Grande Prêmio da Arábia Saudita teve a largada às 2 da tarde no horário de Brasília, já à noite na Arábia Saudita, e com a gama disponível C3, C4 e C5, a grande maioria dos pilotos optou por largar de pneus médios, às exceções de Norris, tentando uma estratégia diferente, largando da 10ª posição, Hadjar, Stroll e Hülkenberg, esses largando um pouco mais para trás. Então só esses 4 largaram de pneus duros. E a largada, não é exagero dizer que a largada definiu o resultado da prova, quase que pelos motivos errados. Vamos lembrar, do lado do Verstappen estava Oscar Piastri, não era qualquer um. E o Piastri, almejando a liderança do campeonato, já que o Norris largava lá atrás da 10ª colocação, o único vencedor múltiplo da temporada até aqui, não arregou. Na primeira curva, a preferência, há discussões sobre de quem é a preferência, se do Verstappen ou do Piastri. A Red Bull, inclusive, fez prints, né, impressos e auditáveis. Sim, o Christian Horner saiu distribuindo pelo paddock, né? O Verstappen estaria à frente, então ele teria preferência na curva. Não é bem assim. Por quê? Porque o Piastri, a curva era para a esquerda, né? As 2 primeiras curvas ali, esquerda e direita. Na curva para a esquerda, o Piastri poderia até estar atrás do Verstappen, mas a intenção do Verstappen nunca foi de fazer a curva, ele ia passar reto de qualquer jeito. Inclusive, isso foi uma argumentação do Piastri no rádio. Tira eu ali da jogada, ele ia passar reto do mesmo jeito. A intenção do Verstappen nunca foi fazer a curva e ele acabou tomando a ponta, passando por fora, e isso ficou meio ofuscado pelo safety car que veio na sequência, né? A largada prosseguiu sem maiores problemas até que Gasly e Tsunoda, ex-companheiros de AlphaTauri, se acharam pelo meio do caminho. O Gasly acabou ficando no muro, abandonou de cara, e o Tsunoda viria a abandonar na segunda volta, né? Teve que ir aos boxes, mas de lá não saiu mais. Pior para os dois, né? Que tinham possibilidade de pontos e acabaram saindo de mãos abanando da Arábia Saudita. Bom, como eu disse, houve um safety car, né? Bandeira amarela, safety car físico para a retirada do carro do Gasly, e o Verstappen, que não devolveu a posição, acabou levando 5 segundos de punição. Bom, a letra fria do regulamento diz 10 segundos. Teve gente que dizia que o Piastri deveria ser punido, o Verstappen não deveria ser punido, mas ele foi punido no meio termo. 5 segundos adicionados ao seu tempo
mas não foi obrigado a devolver a posição. Isso, para mim, mostra que o crime compensa na Fórmula 1, porque quando você dirige um foguete, como é o caso dos carros da Red Bull, por mais que não sejam os melhores carros no momento, você tem condição de recuperar esses 5 até 10 segundos na pista tranquilamente, principalmente se tiver um virtual safety car, um safety car físico, você recupera isso muito fácil, né? Não é difícil disso acontecer e acaba que o crime compensa. Fato é, o Piastri saiu na segunda colocação com essa brincadeira e o Verstappen só teria a obrigação de descontar esses 5 segundos na parada dos boxes, né? Na primeira ou na segunda parada dos boxes. Isso foi sendo levado para frente, né? O Verstappen não precisou devolver e lá atrás o Norris saía tirando todo mundo da frente, ele largando de pneu duro, mas com o melhor carro do grid conseguiu fazer ultrapassagens, né? Já se livrou de 2 na largada e depois ele passa o Sainz pela 7ª colocação na volta de número 7. A expectativa dos pitstops acabou sendo cumprida e o primeiro a parar, né, tirando aqueles que pararam logo na sequência do safety car, né, Durham, Ocon e Bortoleto, que já foram logo colocar os duros, na volta 19 a gente teve o Berman parando, abrindo ali as paradas. Depois, na volta seguinte, Piastri, Antonelli e Alonso foram para os pits, Russell foi para o box fazer sua parada na volta 21 e na volta seguinte, a 22, Verstappen para e cumpre os 5 segundos de punição. Isso coloca a Ferrari do Leclerc na liderança, né? Por algumas voltas. O Hamilton escolhe parar na volta 24 e o Leclerc foi um herói. Só parou na volta de número 30, levou aí 60% da prova de pneu médio. Espetacular a condução do Leclerc. O Norris, né, que largou de duro, você vai se lembrar, só precisou parar na volta de número 35 e fez aí 15 voltas, então, de pneu médio, sentando-lhe a bota, buscando um lugar no pódio. O Leclerc viria a passar o Russell na volta de número 38, né, com um jogo de pneus 8 voltas mais novo do que o Russell, e um carro em condição no final da prova muito melhor. O Leclerc finalmente conseguiu passar o Russell numa briga que valeu vaga no pódio. O Norris também tentou vir para essa festa, né, para brigar pelo P3, lembrando que ele parou na volta de número 35, então não tinha obrigação, podia gastar esse pneu médio à vontade, mas aí ele teve que se preocupar também com uma possível punição por conta da saída do pit stop. Ele foi até investigado, mas não acabou sendo punido por uma possível queima da linha branca na saída do pit lane. O Norris tentou, mas não conseguiu se aproximar, né, do Leclerc, muito menos do Russell, né? Ele até passa o Russell, mas na hora de tentar passar o Leclerc não conseguiu o lugar no pódio. Isso significa que o Norris somou menos pontos que o Piastri, e o Piastri lá na frente sem nenhuma concorrência do Verstappen, né, que não fazia menção de ultrapassá-lo. Acabou que o Piastri acabou vencendo a prova e com o terceiro lugar o Norris deixou a liderança do campeonato. O campeonato está mais embolado do que nunca, está muito emocionante. Eu volto a dizer, Piastri é o primeiro e único a vencer até aqui mais de uma prova. Aliás, o Piastri tem 3 vitórias em 5 corridas e é o primeiro piloto a vencer uma prova não largando da pole nessa temporada, né? Largou na segunda colocação. Os pontuadores na Arábia Saudita, em Jeddah, foram os 3 do pódio, né? Piastri, Verstappen e Leclerc, Norris, Russell, Antonelli, Hamilton, Sainz, Albon e Hadjar. Mais uma vez a Williams pontuando com os seus 2 carros, e aliás é o melhor início de temporada da Williams, né? 5 primeiras etapas desde 2016, quando aí, 2017 para cá, a Williams passou por um declínio muito forte, chegou a ser o pior carro do grid. Então realmente a retomada com 2 pilotos muito bons faz a Williams ter um início de campeonato muito bom, como a gente vai ver já já nas classificações. Então, meus amigos, já falei aqui os pontuadores do Grande Prêmio da Arábia Saudita. É hora de conferir quem mandou bem e quem mandou mal em Jeddah. É hora do sobe e desce. E eu começo, obviamente, elogiando a atuação do Piastri, né? Seguro, tranquilo, não arregou na largada, ouviu, seu Lando Norris, né? Mostrou para o Verstappen como é que tem que fazer. E, aliás, fez o Verstappen provar do próprio veneno. Essa história de não deixou um carro de passagem e tal. Meu filho,
você tem duas opções, ou você não faz a curva, ou você freia, ou você bate, né? A terceira opção é bater. O Verstappen optou por a saída mais fácil, né? Por não brecar, e aí não é todo mundo que é Lando Norris. O Piastri foi lá e fez o Verstappen provar do próprio veneno. Aliás, foi soberano o final de semana inteiro, né? Não fosse uma volta mágica que o Verstappen tirou da cartola, com a ajuda do Tsunoda fazendo aquele reboquezinho, dando aquele vácuo, o Piastri seria o pole position, né? Mesmo com toda essa ajuda do Tsunoda, ele ficou a 10 milésimos da volta voadora do Verstappen. Realmente foi o carro mais constante no final de semana e merece essa terceira vitória. O australiano está mostrando para a McLaren quem é que tem que ser o primeiro piloto, e depois de mais uma vitória dele, virou meme a historinha o depoimento, né, do Zac Brown à série da Netflix Drive to Survive, dizendo que, olha, estamos começando a dinastia do Lando Norris. Pois é, a dinastia do Lando Norris nem começou e já acabou, né, meus amigos? Porque vai ser segundo piloto, 5 corridas se passaram, ele venceu a primeira, mas de lá para cá foi ladeira abaixo e agora larga a liderança. Também tenho que elogiar a excelente condução de Charles Leclerc. 60% da prova com pneus duros, e depois, aliás, com pneu médio, e depois sentou a bota no duro, conseguiu um terceiro lugar heróico. É o primeiro pódio da Ferrari, estou confundindo as duas, primeiro pódio da Ferrari em corridas longas nessa temporada, e também ali está mostrando mais um rabisco no casco do Hamilton, que esse não está se entendendo com o carro da Ferrari definitivamente. E outro que eu preciso elogiar no final de semana é George Russell, mais uma vez constante em todas as 5 corridas dessa temporada, chegou nas 5 primeiras posições, tá ali quietinho com seu 4º lugar no campeonato, não é ameaçado por ninguém, mas está chegando comendo pelas beiradas e pode sim ser candidato ao título. Menção honrosa nesse final de semana para o André Kimi Antonelli, o italiano foi seguro, conseguiu representar muito bem e trouxe pontos preciosos para a Mercedes confirmar até aqui a 2ª vaga no Mundial de Construtores. E se esses 4 mandaram muito bem no final de semana, aí eu preciso criticar o rei das eliminações no Q1, né? Lance Stroll, que bateu esse recorde desonroso e saiu dizendo aí nos microfones, olha, se dessem aí os carros da McLaren e a pilotos da Sauber, eles também seriam eliminados do Q1. Saiu dizendo um montão de abobrinhas e, olha, ficar além, usar a Sauber como comparação, depõe muito mais contra o próprio Stroll do que contra a Sauber ou contra qualquer outro piloto. É um piloto que só está onde está porque nasceu em berço, nem de ouro, né, de platina, de diamante, o que mais de valioso você possa imaginar. E essa brincadeira está custando muito caro para as pretensões da equipe. Está na hora do seu Lawrence Stroll pensar muito mais como chefe de equipe, como empresário, do que como pai. Bom, o final de semana do Bortoleto também não foi dos melhores. Ele entra aqui no Sobe e Desce, infelizmente, na parte negativa, mas não por culpa dele. A equipe Sauber reconheceu que acabou com o final de semana do Gabriel já na sexta-feira, e aí foram tentando recuperar o estrago, mas mais uma vez ele chega nas últimas posições, né? Não conseguiu ter um final de semana agradável e vai para essa 6ª etapa já bastante pressionado, né? Com o mundo na cabeça dele e com muito brasileiro achando que o Gabriel é um bagre, o que não é verdade. Agora, quem está bastante pressionado mesmo, esse aí se chama Jack Durham. Mais uma etapa onde ele andou muito mal, chegou a um ponto, né? O Gasly, você se lembra, saiu da prova na primeira volta. Ele estava tão perdido, o Jack Durham, que chegou na volta 45 perguntando se a equipe não ia trocar de posições. Meu filho, o seu companheiro saiu na largada. O que você está pensando da vida? E a equipe trabalhou a prova inteira para ele, por razões óbvias, e ainda assim chegou lá nas últimas colocações também. É outro que, se não ficar esperto, vai perder esse assento antes do meio da temporada. Bom, meus amigos, agora então é hora de ver como andam as classificações dos campeonatos. E eu começo pelo campeonato de pilotos, que tem novo líder. O australiano Oscar Piastri, pela primeira vez na carreira, lidera com 99 pontos, 10 a mais que o seu companheiro de equipe, Lando Norris, com 89. E logo atrás do Lando vem ele,
Max Verstappen com 87, sempre perigoso ficar na frente do Verstappen, porque olha, ele vai vir com tudo no segundo semestre com toda certeza. George Russell é o quarto colocado com 73 e Charles Leclerc estende aí a sua vantagem para os demais, agora quinto lugar com 47 pontos para o Monegasco. No Mundial de Construtoras, a McLaren segue líder, sem ver ninguém no retrovisor, 188 pontos para a escuderia laranja, a Mercedes tem 111, Red Bull foi a 89, Ferrari 78 e a Williams, pontuando com seus dois carros, toma de volta a quinta colocação da Haas e agora tem 25 pontos. Então, meus amigos, depois que você já conferiu as classificações, só tem uma coisa que o fã de Fórmula 1 quer ouvir, né? Próxima corrida é daqui a 2 semanas. Dessa vez a Fórmula 1 faz uma rápida pausa e vamos nos encontrar no feriadão do 1º de maio lá em Miami. A 6ª etapa da Fórmula 1 nessa temporada 2025 é mais um circuito de rua com Sprint Race, um autódromo montado nas ruas de Miami em torno do estádio Hard Rock Stadium. Terá aí 3 zonas de DRS, 57 voltas e mais uma vez a gama macia, C3, C4 e C5, a mesma utilizada na Arábia Saudita. Os trabalhos de pista começam na sexta-feira, dia 2 de maio, 1h30 da tarde, com a classificação da sprint no formato de SQ1, SQ2 e SQ3, começando às 5h30 da tarde. No sábado, aí os trabalhos começam um pouquinho mais cedo, 1h da tarde, a Sprint Race, né, que é o primeiro trabalho do dia, e depois, na sequência, 5h da tarde, a classificação para a corrida de domingo. Corrida longa que, aliás, começará às 5h da tarde no horário de Brasília, com 57 voltas de muita emoção. É um pouco difícil prever o tempo que vai fazer lá em Miami, né, a etapa nesse primeiro final de semana do mês de maio, mas você vai acompanhar tudo, absolutamente tudo, aqui na Alternativa Esportes. Porque você já sabe, né? Automobilismo para se ouvir é aqui na velocidade da Alternativa Esportes. O Velocidade Alternativa vai trazer tudo, absolutamente tudo, depois do feriadão do 1º de maio. Você vai saber como andam os campeonatos. A Casa da Velocidade estará sempre de portas abertas. Um grande abraço a você e até daqui a 2 semanas. Tchau, tchau!